do Moro, que está lá para ser votado na Câmara dos Deputados. Por isso aqui está hoje, senhoras e senhores, uma presença ilustre. Está aqui o Capitão Augusto. Aê! Posso chamá-lo de capita? Ou você acha que na hierarquia, na disciplina e na estrutura que movem a nossa corporação, isso seria, né? Não, seria capitão, não. Sim, senhor. Não seria. Sim, aliás, senhor. o único que me chama de capita é o próprio Bolsonaro, que ele colocou o apelido de capita. Exatamente desse jeito que ele me chama. Depois eu fiquei sabendo que é capita por causa do capitão Alberto, que era da Copa, né? Então por isso que ele me chama de capita. Alberto. Mas é o único que me chama de capita, mas fica à vontade, Emílio, para chamar como quiser. Deputado, como é que é a tua história aí na política? Para dar uma passada aí pra gente entender aí. Quando é que você entrou? Bom, comecei em 2002, eu via que havia uma lacuna muito grande de falta de representantes da Polícia Militar no meio político e, obviamente, que sabia do potencial eleitoral que tinha a Polícia Militar, presente nos 645 municípios, quase 150 mil homens e mulheres. E aí começamos um trabalho. Aí parti para a criação de um partido, o Partido Militar, que hoje está no TSE aguardando homologação. Até o próprio Bolsonaro iria sair pelo Partido Militar. Ele mesmo falou, capita, apronta seu partido que eu vou pelo Partido Militar. Infelizmente não deu tempo de sair, estamos aguardando ainda a homologação. Saí candidato em 2002, 2006, 2010, sempre deputado federal, sempre que com primeiro e segundo suplente. Em 2014 fui eleito com 44 mil votos e na última com 244 mil votos, né, o mais votado do interior de São Paulo. É um trabalho... sem muita linha midiática, né? Mais um trabalho que eu chamo política de resultado, que é mais um trabalho mesmo de legislativo. Exatamente. Ele foi o Kelly Slater da minha onda, tá ok? Então, mas é exatamente isso que a gente vê, porque a política virou uma coisa muito pop. Hoje em dia, né, todo mundo gosta de falar de política e tal, e a gente vê que está muito mais pro lado da fofoca, é o que movimenta muito mais a fofoca do que realmente o que representa a política, que são as leis, que é o que vai dar um sentido de ética pra gente, que são as leis que vão daqui pra frente vão. O Bolsonaro foi um cara que ele foi eleito, mas também tem o outro lado, tem a oposição agora, a oposição tá trabalhando muito, mas a gente vê que as pessoas estão meio perdidas em realmente encontrar um caminho, e falar, pô, esse caminho é legal. O que você acha que tá acontecendo? Por que você acha que tá essa bagunça na cabeça das pessoas? Pro eleitor e para o candidato ser eleito, a primeira coisa, ele precisa ser conhecido. Então, digamos que os artistas, o pessoal que faz um sucesso hoje nas redes sociais, já queima essa primeira etapa. Então, ele já é conhecido. Então, ele já parte diretamente para o voto. Então, acaba facilitando bastante. E os eleitores ainda acabam confundindo, né, a questão de eleger um representante. Eu tenho minhas bandeiras na categoria, que é a Polícia Militar, que é a questão da segurança. Hoje, né, dos rodeios também. Um trabalho muito forte regional. Sou da região, hoje tem dupla cidadania, né, Bauru e Ourinhos, que é a minha região do Oeste Paulista. Então, eu faço um trabalho... Você ia na ENI? Não, mas é muito famoso. Apesar da idade, lá, tá ok? Capitão, porra, que é isso, capitão? Mas é muito famoso. Da região, não há quem não conheça. Conheço bastante sua história também ali da região. Conheço do bom sentido ali de Avaré, do lado da cidade, né? É da nossa região. Então eu faço um trabalho muito bem direcionado, né? Então eu vejo que muitos acabam entrando na área política por ter essa publicidade, um lado mais midiático, mais populista. Então facilita, obviamente, para essas pessoas conseguirem o voto. E ele já tem esse público já de conhecimento. Agora, os eleitores que precisam realmente começar a peneirar mais. Em que pese, nessas eleições, devo convir que elegeram excelentes representantes. Uma bela de uma bancada, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Os eleitores realmente começaram a encontrar o caminho e acertar nos votos. Então, hoje nós temos um congresso, né, que podemos falar que é um ótimo congresso comparando com Você acha que a renovação foi boa? Foi boa, foi ótima, excepcional, excelente. Deu uma bela mudada. Deu uma bela de uma mudada, né, uma bancada diferente, muitos jovens, com uma bandeira realmente da questão da ética, da honestidade, bandeira da própria segurança. Sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança lá, é a maior da Câmara, hoje com 307 deputados federais, nunca foi a maior da Câmara, né? E é algo realmente muito representativo. Então a gente vê que tem excelentes representantes. Por que o senhor acha que os caras votaram no Bolsonaro? Por alguns motivos, né? O antipetismo falou muito alto, a questão da bandeira que ele levantou. Eu fui o primeiro deputado federal a subir na tribuna e declarar o apoio para ele. Lá eu sempre andei fardado na Câmara dos Deputados. E declarei apoio de cara porque ele tinha o que nós pregávamos. Primeiramente, uma bandeira da questão da honestidade, da ética, da moralidade, uma bandeira da segurança pública, dos valores da família.
Então ele casou com o sentimento de que os eleitores esperavam, que estavam aguardando justamente o discurso que ele estava fazendo, que na verdade não é um discurso da boca para fora, é o que ele prega e é o que ele faz na vida dele. Então isso acabou, obviamente, coincidindo com a vontade de mudança do eleitorado. O Bolsonaro acabou indo com o Haddad do PT, o pessoal já não aguentava mais o PT, então obviamente que quando nós fomos para o segundo turno com o PT, já dávamos como certo que nós seríamos eleitos. Mas você acha que foi o quê? A segurança? Tá muito... Bandeira da segurança, da família, da questão da honestidade, da moralidade, aliado ao antipetismo, que não podemos descartar, né, uma vontade muito grande da população de tirar o PT do poder. E já que a gente está falando em comunicação, ele tem a voz do povo. Veja que você é um relator, o cara que escreve também as leis, tem o pacote anticrime. A comunicação, às vezes, nas leis que são retrógradas, dificulta para a população, né? Você acha que essa é uma pega sua de deixar mais destrinchada toda a forma de escrever, a forma de se comunicar? Então, no caso desse pacote, o relatório meu teve mais de 200 páginas. Nós estamos mexendo em 14 leis. Então é algo bastante complexo. E a questão jurídica já, digamos que causa dupla interpretação, duas pessoas que leem o mesmo texto. É só do Supremo Tribunal Federal a dificuldade que às vezes tem de votar algum tema no mesmo texto. E ali na Câmara, a gente precisa entender também que cerca de 70% dos deputados federais não têm assim, afinidade com o jurídico e nem têm obrigação. Cuidam da área da agricultura, do agronegócio, do comércio, da indústria, da educação. E aí eu procurei, neste pacote, que deve terminar nesta semana, se Deus quiser amanhã talvez a gente termine com um pouquinho de boa vontade do grupo, nós terminamos esse relatório amanhã. Eu tirei a essência do pacote e transformei nesse relatório mais simplificado, até com exemplos bem práticos para quem fez direito, né? Até eu estou utilizando os dois nomes, Melville, né? Que é da... Eu fiz lá na IT, não conta muito aí que eu conto aí. Conta Então, bela faculdade. Então, para que os deputados saibam na hora de votar, né, e não tenham nenhuma dúvida. E o que eu vejo ali, na hora da votação, com temas extremamente complexos como esse, não tem tempo de você, como relator, conversar com os 503 deputados ali na hora da votação. Ela acontece em meia hora. Então, um contrário, digamos, que suba na tribuna e fale, para você desfazer aquela mentira ou induzindo os deputados ao voto errado, é difícil você fazer um corpo a corpo. Então, o que eu faço, o que eu vou fazer agora nesse relatório? Distribuo para todos os parlamentares essa cartilha simplificada. Agora, o que você tem Mas você vejam vocês, queridos ouvintes, o resumo é um livro. Agora, imagina a confusão que é essa... Você não acha que é muito... que você tem muita lei no Brasil? Tem muita lei, é difícil... Muitas leis... Sempre acaba os velhinhos decidindo lá no Supremo, né? Sempre vai lá pro STF que eles abucham. Pra você ter uma ideia, ó a treta que é. Às vezes a gente reclama, fala que a justiça é lenta, que os velhos não sei o quê. No Brasil, os caras, o ano passado, se não me engano, foram mais de 100 mil processos. Nossa. A Suprema Corte Americana tem 100 por ano. Aqui é 100 mil. Então, quer dizer, não dá nem pro cara julgar, porque toda a treta que não tem uma lei muito clara vai lá pros velhinhos pra ver na Constituição se vale ou se não vale. Isso é que é o rolo, né? Sim. O pior do excesso de lei é aquela questão no Brasil que tem lei que pega e lei que não pega, né? O que é um absurdo, né? Mas excesso de leis. Leis absurdas, leis municipais, leis estaduais, leis federais, algo que realmente extrapola até o conhecimento e pelo Código Civil não é dado a ignorância de nenhuma lei publicada, né? Então, para ver como é que o cidadão comum, né, o afegão médio, como se costuma falar, vai entender de toda essa parte da legislação que envolve tantos códigos. Então não tem como, realmente é um excesso de lei que acaba desaguando. Bolsonaro tá bravo. A alegação que isso aqui foi, de acordo com o presidente Rodrigo Maia, que isso aqui foi um grande plágio de Alexandre de Moraes, que isso foi um copia e cola, usando as palavras dele. Procede isso ou não tem pé nem cabeça? Não procede não. Na verdade foi no calor da discussão com o ministro Sérgio Moro, mas já está mais do que superado. Nós temos um relatório apresentado pelo ministro Sérgio Moro, que digamos seria 70% do pacote, e do ministro Alexandre de Moraes, que seria 30% do pacote. Do que eles apresentaram, são coisas distintas e uma coisa ou outra que acabam sendo, digamos, conflitante ou convergentes. Então, são projetos apresentados de forma distinta, né, tanto do ministro Sérgio Moro quanto do ministro Alexandre de Moraes. Foi isso. Por que o senhor rejeitou a maior parte das emendas do pacote anticrime que veio do grupo de trabalho? Porque são 38
São 38 emendas e dessas 38, 20 foram rejeitadas e 17 acolhidas. Nessa reta final agora, o grupo de trabalho, do qual eu assumo que nós somos minoria favoráveis ao pacote do ministro Sérgio Moro, eles apresentaram 38 sugestões de alteração de texto. Dessas 38, eu acatei 17. 17 aceitei, que realmente foi questão de só esclarecimento, para deixar o texto mais claro, mais constitucional, para evitar qualquer dúvida jurídica. E 20 tópicos eu não aceitei, porque vai desfigurar o propósito inicial. Esse pacote ele tem como pilastras, né, o combate à corrupção, aos crimes hediondos e às facções criminosas. Isso. Então são só esses três, a gente não está tratando de crimes menores. E modificar esse texto agora, esses últimos 20 tópicos, né, é algo que mexe na essência. Então não tem por que mexer, por isso que eu não aceitei. Troca em miúdo, presidente. Dá um exemplo, só um segundo. Dá um exemplo. Um exemplo a gente entender. Vamos falar de um exemplo, a excludente de criminalidade. Que nós estamos, na verdade, dando uma segurança jurídica para o policial. Dentro da excludente, são dois temas que estão bastante polêmicos. Ele fala da questão do medo, da violência. Na verdade, isso aí, que é o artigo 23, ele refere-se mais a civis, não aos agentes da polícia. Na questão da polícia, nós não estamos criando nenhuma nova excludente de criminalidade. Tem 4 lá. Né? Nós estamos tratando da legítima defesa e estamos deixando o texto um pouco mais claro e abrangendo um pouco mais a ação do policial. Para que os ouvintes do Pânico aqui entendam mais fácil, vamos pegar uma ocorrência verídica. Teve uma ocorrência de roubo a banco, em que o banco foi cercado pela polícia e um dos marginais saiu com uma senhora e com uma arma apontada na cabeça dela. Em dado momento, a mulher escorregou e caiu. E nesse exato momento, o policial atingiu e matou o marginal. Os policiais responderam por homicídio, porque naquele exato momento ele não estava com a arma apontada na cabeça da senhora. Mas é óbvio que a vida dela ainda corria risco, porque ele ia pegar a mulher e novamente colocar a arma na cabeça. Então, para ver que segurança jurídica que tem um policial. Então, é essa excludente que o grupo provavelmente vai estar rejeitando amanhã. Mas são segurança. A questão do medo, da violenta emoção, isso aí é mais para os civis. Vamos pegar um caso prático também de uma apresentadora famosa, não sei se pode falar o nome. Ana Hickman. E que o cunhado dela, vendo que ele ia matar todo mundo ali, ele conseguiu entrar em luta corporal, desarmou, mas descarregou a arma no marginal. Ele está sendo processado. Processado. Ainda bem que o juiz teve bom senso de inocentá-lo. Mas, na verdade, ele poderia ser condenado por homicídio por excesso. Então, para ver que nós estamos dando uma segurança jurídica. Uma mulher que tenha sido violentada, que pega uma arma e acaba, no calor da emoção, descarregando a arma. Porque, para quem não tem noção de tiro, Emílio, até num simples treinamento em que a gente simula, a pessoa acaba descarregando a arma e nem percebe que descarregou. Então você precisa dar um amparo jurídico para essa pessoa, no caso da legítima defesa. Então não é que nós estamos dando licença para matar nem para o policial e nem para as pessoas. Nós só estamos dando uma segurança jurídica. E é que no grupo de trabalho eu vi que tem o Freixo, o Orlando Silva e tal. Tem muito conflito nesse sentido, nesses tópicos que você falou que tem tido conflito no grupo de trabalho? Bastante. O que não falta é bate-boca lá no grupo. Por quê, né? Nós temos a questão do ingrediente jurídico, que sabemos que é complexo, até em questão de interpretação, de entendimento, mas não podemos negar que é um fator político enorme ali. E que é um pacote do governo, do Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro. Então, para alguns ali, a clara noção é pelo simples fato de ser deles, independente se é bom ou ruim, é partir para a rejeição. Oposição. É isso que acaba acontecendo ali no grupo. O país tem que passar. Mas em relação ao trâmite legislativo, isso aí é uma reforma substancial e não precisa de uma PEC, certo? Você pode confirmar isso? Só precisa de uma maioria simples. Essa questão não, a maioria é simples. No grupo de trabalho nós somos minoria. Infraconstitucional. No grupo de trabalho nós somos minoria, mas no plenário nós somos a ampla maioria. Temos condições plenamente de conseguir aprovar e votar. E até os pontos que nós perdemos ali no grupo de trabalho, como a questão da manutenção da prisão em segunda instância, que alguns alegam que deveria ser através de PEC, mas nós não argumentamos que é possível, realmente, através de projeto de lei.
essa questão a gente vai tentar recuperar também no plenário. Plea bargain, por exemplo, que é um ponto importante para nós. Explica para nós o que é isso. que é Plea bargain, na verdade, é a barganha, digamos assim. Vamos para os ouvintes também entenderem de uma forma mais clara. Costuma ver normalmente nos filmes americanos, em que o preso chega na frente do juiz, o juiz pergunta para ele se se declara inocente ou se declara culpado. Né? Se ele se declarar culpado, o juiz já vai direto para a sentença. Evita todo aquele processo judicial. E, obviamente, pelo fato dele ter assumido a culpa, você tem uma atenuante na aplicação da pena, uma redução da pena. Economiza, né? Economiza. E se você se declara inocente, é feito todo o processo, que é custoso, é demorado, mas ele não vai ter nenhum benefício. Aliás, Emílio, nós estamos indo aqui pela Comissão de Segurança, do qual eu presido lá na Câmara, nós aprovamos também, estamos indo para Medellín, que lá eles tiveram uma experiência até bastante inovadora, bastante interessante. Medellín foi considerado a cidade mais violenta do mundo e hoje... Não, é violenta também. Melhorou bastante. Você tá brincando. Melhorou bastante. Vai lá em Medellín. Vai lá na quebrada de Medellín, tiozão. A quebrada... O cara vem e fala, não, Medellín tá uma maravilha. Não, mas Cruza lá na biqueira lá de Medellín pra você ver. Vou falar pra vocês. Medellín Mas Aspen. acabaram o cartel vamos colocar lá. aqui, comparando com o que era, melhorou bastante. Mas lá eles adotaram um procedimento interessante. Então, por exemplo, você pega aqui no Brasil, nós temos a lei de contravenções penais. A lei de contravenções penais, ela não dá nenhum tipo praticamente de punição, a não ser cesta básica ou prestação de serviço comunitário. E do nosso Código Penal, cerca de 80% também não dá nenhum tipo de punição, digamos, penal. Ele vai dar realmente prestação de serviço comunitário e cesta básica. O que eles fizeram lá em Medellín? Todos esses crimes que não geram nenhum tipo de punição penal, prisão, vamos dizer, na prática, eles converteram em multas administrativas. Então o próprio policial já aplica a multa que ele sente mais no bolso. Trazendo aqui para o nosso caso, hoje uma pessoa que é pega embriagada dirigindo, ele tem mais medo de perder a habilitação, do valor da multa, que é caríssimo, do que responder o processo. Para cadeia ele não vai. Ele vai responder o processo e vai dar no máximo cesta básica e prestação de serviço comunitário. Então a multa administrativa é muito mais pesada do que o próprio processo penal. E lá eles desafogaram o judiciário para que o judiciário, a Polícia Civil, cuidasse dos casos mais relevantes, dos casos mais graves. Então nós estamos indo lá realmente para ver como é que foi isso, mas melhorou bastante, viu, Emílio? Posso assegurar. Posso ir tranquilo para Não, nem tanto, mas melhorou muito. Você escreve aqui um documento, vai lá, fica à vontade em Medellín que você tá... Não, nem tanto, mas melhorou do que era. Sabe, Emílio, posso fazer uma pergunta aqui, Felipe Moura Brasil, aqui, com licença? Meu querido Felipe. Tudo bem, Emílio, eu adoro vir aqui, adoro o Pânico, adoro todo mundo, essa zona organizada aqui, maravilhosa. Nosso diretor. Estamos fazendo aqui uma pontinha, né, Emílio? Sabe como é que é, né? Eu queria perguntar pro Capitão Augusto quais são as reais chances de passar esse pacote anticrime do Sérgio Moro, que nós sabemos que o nosso Congresso não gosta muito de ter leis contra eles, né? Queria saber quais são as reais chances de passar finalmente esse pacote do juiz Sérgio Moro. Estava agora de pouco o Felipe aqui, sempre acompanhei bastante. Nós temos muita chance no plenário, devido à bancada que nós temos lá. Eu estou até bastante curioso para ver quem que vai ser o parlamentar que na hora da votação, que vai colocar sua digital e votar contra o projeto que está falando de facções criminosas, de crimes hediondos, nominal. Vamos tentar que seja todo nominal. Facções criminosas, crimes hediondos e combate à corrupção. Então é algo inadmissível realmente no país que nós estamos hoje, alguém votar contrário a projetos que são contra essas pilastras que nós estamos trazendo aqui. Então lá eu acredito que a gente consiga aprovar pelo menos 85% do projeto. O que deve cair é por questão jurídica, por entendimento, mas não por, digamos, por deliberação, por vontade própria de votar contra a essência do projeto. Então lá nós temos você não tem medo também se dá muito poder? Porque, por exemplo, nas Filipinas... complicado lá. Rodrigo Duterte. O cara manda... Na verdade não estão dando muito poder. Se for no caso da excludente de criminalidade, nós não estamos... Não, eu digo assim... Porque o que os caras falam? Falam, não, beleza, vamos dar poder em nome da segurança, todo mundo anda com o cu na mão, a gente sabe disso. Aí eu falo, ó, pra você ficar tranquilo, a polícia tem que ter um poder soberano. Rota na rua. A gente também vai falar, pô, mas será que... Porque você sabe como é que é, né? A gente tem o afegão médio, tô falando do afegão médio, né? Porque tem exemplos também onde... o cara tem muito... Sabe que ter muito poder é complicado. Quanto mais poder você tem... Nós não estamos transferindo o poder para as polícias. Na verdade, até o ministro Sérgio Moro teve esse cuidado, né? O ministro Alexandre Moraes também, que tudo fica sob o controle do juiz nessa questão. Mas na questão da segurança, ele tem que fazer alguma coisa. Nós temos política a curto, médio e longo prazo. Longo prazo, todo mundo sabe, tem que investir na educação, inclusão social e por aí vai. Mas isso vai levar 20, 30 anos. Tudo bem. Isso aí não vamos entrar nessa discussão, porque isso é uma discussão que Eu prefiro fazer uma pergunta. Não, só um segundo.
Nós tivemos aí, pelo que eu vi, parece que caiu em 22% a criminalidade. Homicídio. O homicídio, né? O homicídio que é o carro-chefe. O carro-chefe do negócio. Por que você acha que teve essa diminuição? Então, se nós formos analisar, nós não tivemos nenhum fator econômico que signifique ou que contribua para essa mudança relevante na área da educação, na área de inclusão, nada. A única questão que nós temos, daí que eu preciso defender esta questão, que nós tivemos um Congresso eleito com essa bandeira do endurecimento da legislação penal, temos um ministro que também está falando do endurecimento da legislação penal e um presidente que também está nessa mesma linha. O marginal ele pode ser tudo menos bobo. Ele coloca na balança se compensa ou não compensa o crime. Então hoje ele está vendo que a situação está complicada para ele, porque há uma tendência realmente da gente endurecer cada vez mais essa questão da legislação penal. Porque se nós formos acompanhar a linha crescente dos homicídios, ela vinha nos últimos 10 anos sem dar o menor sinal de que ia estabilizar. Nós já estávamos com 65 mil mortes violentas ao ano. Então, o único fator que teve neste período para ter essa redução foi a questão das eleições, um novo presidente, um novo ministro da Justiça e um novo Congresso. Então, por isso que eu preciso atribuir a isso, e até porque, pela Polícia Militar, nós sempre acompanhamos essa questão da estatística criminal e a gente sempre tentava vincular a qual fator que levou aquilo lá. Então, a questão dos empregos, né? Na verdade, houve uma pequena queda do desemprego, mas mantém a mesma. Então, não teve nenhum outro fator que poderia contribuir para ter essa inversão de uma crescente para decrescer e tão rapidamente. Então, a única coisa realmente é a questão talvez um pouco do temor dos marginais com esse novo Congresso, com esse novo mandato. Né? Agora, aproveitando que a gente estava falando de autonomia, o presidente da CCJ, ele desengavetou uma PEC que confere a autonomia da PF, que transmita desde 2009. Você acha que isso vai passar? Começou agora a Lilian Vitifib. Nova Marina. Desculpa, vocês não queriam que a Marina estudasse? Agora a Marina estuda. Boa, Marina! Boa, pô. Agora com a Paula Peidão. Ela vem com tudo. Deixa ela seguir. As minhas perguntas são muito melhores. A âncora, aquelas âncoras do SBT que cruzava a perna. 14h25. Meteu o taieiro e segura ela. Explica pra gente isso que você falou. É a autonomia da PF, se ela vai poder fazer o que ela quer. Porque isso daí é aquele negócio que o Bolsonaro queria mandar embora. O Bolsonaro tá com medo por causa do filho. Eu tô metendo o bedelho em todos eles. Ele tá com medo. Sem problema nenhum. Isso é lógico. Sem problema nenhum. Óbvio. Bolsonaro. Sem problema nenhum. Não, o coisa lá, o Carioca, lá da Alerta. Que ele é do diretor da Polícia Federal. Ele tá com treta lá. É alguma treta que tem, o cara vai tentar dar uma passada por cima e vambora. Você tá acha ok? que vai passar? Ele disse que ia lutar pela Na verdade, família, assim, tá lutando. essa questão da substituição, né, concordando ou não concordando, é uma prerrogativa do presidente fazer a alteração. Não acredito que isso aí vai influenciar ou enfraquecer, em hipótese alguma, a questão do ministro Sérgio Moro, muito menos atrapalhar a relação entre os dois. Estranhamente, né, foi sacado realmente esse projeto que estava adormecido lá na CCJ pelo deputado federal Francischini, mas o pai dele, né, é o delegado Francischini, que é da Polícia Federal. Sim. Então talvez não tenha nenhuma coincidência, mas sim realmente de fortalecer a instituição. Mas eu falo que lá pela Câmara, mesmo sendo presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que está vinculada às forças policiais, esse projeto não tem chance de passar. Porque nos bastidores o pessoal tem um receio muito grande, aí sim, ele de dar uma autonomia tão grande para uma polícia. Então, a tendência é ser rejeitado. Eu acho que sequer o presidente Rodrigo Maia vai pautar esse projeto porque no plenário. Ninguém pode ter tanto poder assim, né? Sim, tem que ter cada um. Até nós defendemos isso, alguma autonomia, até a questão da lista tríplice dentro das polícias, um mandato de 2 anos, para não ficar tão suscetível. Isso até nós defendemos. Mas essa autonomia, do jeito que foi apresentado, é algo que os deputados têm um temor muito grande de dar muita força concentrada na mão de uma instituição só. Então isso dificilmente será aprovado lá pela Câmara. Companheiro Emílio. Pois não. Vai Companheiro. dá medo. Companheiro, quem me chamou? Eu quero que ver se esse milico de meia tigela vai ter a grandeza Tá bravo, não? de admitir que vocês estão me deixando aqui atrás das grades até agora. Longe de todas as benesses que eu tinha até pouquinho tempo atrás. Isso é só pra pegar no meu pé essa história de segunda instância ou não é? Admite, seja homem, pô. Olha, na verdade o pessoal vincula isso aí a uma perseguição do Moro, mas pelo amor de Deus, né, já foi condenado, provado em outras instâncias superiores, né, e é realmente o grande, digamos, uma grande demonstração de que a impunidade
no país está acabando. Então, vai me desculpar, mas eu espero que permaneça lá por um bom tempo ainda. Tá pouco tempo ainda por tudo que fizeram. A condenação na segunda instância, você acha que vai ser um ponto difícil para passar no Congresso ou não? Já foi até retirado do pacote, né? No grupo de trabalho, ela foi retirada. Nós temos vários pontos de segunda instância dentro desse pacote. Eles já tiraram o principal, que é do Código Penal, então vai tirar também do Código de Processo Penal e também da questão das multas, que a gente queria que aplicasse as multas assim que ele fosse condenado em segunda instância, porque após a segunda instância não tem mais recurso do mérito, é só embargos infringentes protelatórios. Então isso aí já foi retirado do pacote. Eu vou tentar resgatar lá no plenário com a Frente Parlamentar de Segurança. Há também uma especulação muito grande que talvez o Supremo Tribunal Federal retroceda e acabe proibindo, né, digamos, a prisão após condenação em segunda instância, que seria um absurdo. Eu acho que haverá manifestações gigantescas pelo Brasil todo, então, como a gente costuma... Mas, ô deputado, vamos pensar na coisa simples. Vamos pensar na lógica. Na lógica da bagaça, né? Esse negócio da segunda instância, o que é? O juiz vai lá, o Moro. Na primeira instância, ele vai lá e julga um caso. Sei lá, fulano de tal. Capita fez merda, tal, não sei o que, 10 anos de cana. Tem a segunda instância, que é os caras da região lá. Sim. No caso do Moro, que é Curitiba, é TR4 lá, que é importante. São 3 juízes, certo? Esses 3 juízes falam, não, realmente ele fez isso aqui, ele pode dar 10 ou 12. O que aconteceu com o Lula? 10 ou 12, não sei o quê. A partir dali, ele já está condenado. Já. Só que o que acontece? Antigamente, isso aí agora tá essa treta. Porque foi um ministro que deu lá atrás, na época do Lula, falou, a segunda instância vai em cana. É o Lula, na verdade nós estamos discutindo o negócio do Lula. A importância do Lula, como ele tem, do Barba. O que acontece? Os advogados, para você ir lá para Brasília, é 500 pau, filha. Tem um interesse nisso aí. Para você ficar protelando e nunca ser preso. Tem vários casos que o cara ficou 10 anos até caduca a pena e o cara nunca vai preso. O cara morre sem ser preso. Isso. Por quê? Porque demora muito até ir lá. E é isso que eles estão tentando fazer. E esse é que é o rolo. Aí o cara fala, você vai ser julgado em segunda Porque se eu sou um político, nunca vai passar isso. Deixaram um artigo na Constituição que virou toda essa complicação. Não é isso, que ninguém deputado, poderá ser condenado até o trânsito em julgado, ser condenado culpado até o trânsito em julgado. Isso. Mas uma coisa é culpa, outra coisa é punição, né? Então, a questão do mérito já não discutirá mais após a condenação em segunda instância. Então, você poderia tranquilamente aplicar a pena, que não haveria mais discussão nenhuma em cima disso, e ele pode recorrer, talvez ali de dosimetria, alguma questão ali, que são os embargos infringentes. Sei, mas o Gilmar solta. Aí que tá. Tudo porque vai... tem interesse e dinheiro, né? Não sei. Lógico. Se cai não sei. Não tô dizendo nada. Não, eu tô falando isso. E é muito complicado isso aí, porque aí vira a lei para quem tem dinheiro. Esse artigo na Constituição foi muito infeliz. Na verdade, poucos parlamentares até têm coragem de falar que a nossa Constituição é muito ruim. Né? E eu sempre falei isso aí, já até abertamente lá no plenário da Câmara, né, em pronunciamentos. Mas a nossa Constituição ela foi feita baseado no regime militar. Não ditadura. Ditadura não teve, ditadura foi na época do Jânio Quadros só. Foi um regime militar. Então, eles pensaram em preso político. Isso. E acabaram dando mais direitos do que os deveres. E acabou errando completamente. Então, esse foi um artigo muito infeliz. Se cai, por exemplo, essa questão da prisão após condenação em segunda instância, quase 200 mil presos serão beneficiados, incluindo facções criminosas, traficantes, homicídios e por aí vai. Para ver a aberração, não tem como retroceder. Né? Se o Supremo Tribunal Federal mudasse esse entendimento, eu tenho certeza absoluta que haverá manifestações no país todo. E como a gente costuma falar, lá no parlamento o pessoal tem muito medo de uma coisa, que é o tribunal dos aeroportos que a gente fala, né, dos aeroportos. Porque ele não vive isolado. Uma hora ou outra ele vai ter contato com a sociedade. E aí que haverá realmente a questão do que nós vimos, já presenciamos, né, a questão da manifestação pública de revolta contra os ministros ou até mesmo os parlamentares. Lewandowski no avião lá. Sim. Mas ele mandou prender o cara. Foi um caso prático. Mas eu acho que dificilmente, né, o Supremo ia revogar esse entendimento de manter a prisão. Então, na verdade, o texto da Constituição Federal que foi muito infeliz mesmo. Muito bem, eu vou fazer um pequeno comercial agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos falando aqui com o nosso capitão, deputado. Fala bem, Capitão Augusto. Instagram dele é Capitão Augusto, #deputado federal. É isso, capitão? Isso. É isso aí.
Então nós estamos falando do pacote anticrime. Eu queria que você explicasse mais facilmente pra gente entender. E você faça a pergunta mais fácil também, que tá... Jornalista. PL 1422. Queria que eu estudasse? A linguagem. Não, sim, mas... Então, eu estudei. Mas é chato. Não é chato. Hortência. Eu tenho uma Você pergunta boa copia. pra depois. Você A galera do copia. Hortência. Eu tenho uma pergunta boa pra depois, que vai dar o que falar. Ela copia, mas É, tudo bem, mas é forçada. Você Peraí, falou vai errado Tem, isso Céu, aqui, tá? vai na sua, meu, vai no... Capitão Augusto, underline, não hashtag. Underline. Deputado Underline. federal. Esse A deputado é hashtag legal. é pacote do capita. O pacote do capita. Pacote do capitão, certo? Olha o anel dele, Emílio, que belo anel que ele tem. Na verdade é o anel da Câmara que eu ganhei de presente, mas não é de ouro, Você não. não vai dar pra ninguém. Boa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hey, we're Maroon 5. What's poppin'? This your girl Cardi B. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, uma presença ilustre nesse programa. Temos aqui o Capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo, presidente da bancada da bala. Por que é bancada da bala? Vocês andam armado? Não, antigamente, na verdade, uma parte da imprensa falava de forma pejorativa, porque dizia que a indústria armamentista que bancava os deputados eleitos, né? Então chamava de indústria da bala. Mas na verdade, hoje nós temos 307 membros lá, integrantes da Frente Parlamentar Tudo armado? Tudo armado? O pessoal anda armado. Boa parte anda armado. Na cinta? Olha só, Não, dentro do plenário não. Mas normalmente anda Medo, armado, né? Pelo amor de Boa Deus. parte são oriundos das polícias, né? Mas ninguém ali é, digamos, bancado por indústria armamentista. Mesmo porque nós só temos a Taurus Que é uma aqui merda. que é ruim, que nós brigamos uma merda. pra quebrar o monopólio e derrubar o monopólio. claro Mas já isso, né? Mas já tem o lobby da arma aqui, ou não? Olha, o ser humano só respeita aquilo que ele teme. Isso daí é elementar, isso é básico, porra. Ô, Emílio, você tava com saudade de mim? Não. Chegou. Ah, eu Tava acho que sim. tava. Chegou a vovó. Eu acho que ele tava. Ah, meu Deus. Gralha Bolsonaro, show. te adoro. Melhoras aí na sua Emílio, posso cirurgia. fazer uma boa pergunta pro recuperação. nosso capitão? Ô, Emílio, é o seguinte. A nossa querida Luísa Mel, que, Vai né, entrar. porque o capitão acho que defende, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar dos Rodeios, das Vaquejadas, das provas equestres também na Então, Câmara. aí eu queria saber, Emílio, se ela pode fazer uma perguntinha por telefone. Posso colocar lá na linha, ao Não, vivo? muito obrigado. Não, O não, assunto não, aqui não, hoje... Ah, Emílio. Não. O assunto hoje é pacote anticrime. O dia que a gente for discutir rodeio, outras coisas afins, a gente coloca, Luiz. Coloca Não, essas você não coisas. quer? Ela tá... Não, muito obrigado. O negócio é o pacote. Ah, Não então vamos, obrigada, Luísa. não vamos complicar o negócio. Ganhei aqui, todas delas lá na É uma Câmara. pena, né? Ganhei Porque todas delas. teve 15 Aprovei um milhões a projeto. briga Desculpa, de me vocês lá no intrometer. seu... Aprovei um projeto na Câmara, Qual né? o projeto? Que elevou os rodeios, as provas equestres e as vaquejadas a patrimônio cultural e material. Aí você não pode proibir manifestação cultural, né? Então os ativistas ficaram, digamos, um pouco bravos comigo lá, por causa desse projeto, né? Dos rodeios? Dos rodeios. O rodeio, as vaquejadas, as provas Vaquejada. equestres, elas geram 1.200.000 empregos. Os rodeios terminamos agora em Barretos, né? Aliás, levei o Bolsonaro, melhor Bolsonaro que está internado lá. Montou no Beleza, aí, cavalo tá lá. certo. Montou no cavalo, pediu para montar no Satisfação. cavalo pelo 5º ano consecutivo. Então é uma festa que gera 1.200.000 empregos no país. Ajuda várias entidades, como Barretos, que ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, presidido pelo competente Henrique Prata. Não Um tem- abraço, Prata. Esse cara é Grande, gente boa. nossa, esse cara é Muito iluminado. legal. Hospital do Câncer. Esse cara é lindo. Esse iluminado. cara faz um trabalho bacana. Faz mesmo, É. é um cara iluminado. Então, você proibir, alegando que há maus tratos, falei para Luísa Mel, Luísa, de cada 100 touros que nascem, né, 2 servem para rodeios que tem o vigor físico para isso. O resto, em 2 anos, vai para abate. Agora, esses 2, Emílio, que servem para rodeios, mas são tratados melhores que seres humanos, sabe? Veterinários, ração própria, o caminhão deles é emborrachado, é utilizado somente 2 vezes por semana, 8 segundos se o cara conseguir parar em cima, sabe? Não tem nenhum tipo de lesão, as esporas é de silicone, o próprio sedem que é amarrado, né, é de lã. Então não há nenhum tipo de lesão. Isso aí é feito em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, onde a legislação de proteção dos animais é muito mais rigorosa que o país. Não há nenhum tipo de maus tratos. Jamais apoiaria qualquer tipo de esportes que causaria maus tratos aos animais. Emílio, gostaria de fazer uma pergunta? Muito bem. Esses que são os problemas, né? Porque tem gente que é totalmente contra o rodeio e tem gente também que... Sei lá, é o que você falou, é tradição. Mas só- Barretos a turma gosta. Eu, por exemplo, não gosta vejo mesmo? nada. Eu acho chato. É gosto, mas aí é gosto. chato Lá no demais. interior, palhaço nós temos cultural. 645 municípios em São Paulo. Quase que 400 municípios
celebra o dia do aniversário da cidade com rodeios. Então, no interior de São Paulo, a grande tradição, a grande paixão realmente é para os rodeios. E é um evento familiar, vai toda a família. Os rodeios atraem mais público do que o próprio futebol no Brasil. Eu e o meu alazão lá cavalgando, tava me sentindo Antônio Fagundes na novela das 9. Eu fiquei preocupado com você, Bolsonaro, no ano passado. A gente tava almoçando e ele falou: Capita, me arruma um cavalo que eu vou entrar na arena. E aí arrumei um cavalo pra ele e falei: pessoal, pega um cavalo mansinho, né? E não é que ele ainda deu umas cutucadas no cavalo. Eu falei: vai cair. Saiu correndo lá 3 voltas lá, mas foi ovacionado, hein? Ovacionado lá. Então, mas você não acha... Eu acho que isso é que é a treta, né? Porque, por exemplo, que nem você vê, né? O negócio do rodeio. Eu não ligo. Eu não ligo. Se o cara lá em Jaguariúna quiser fazer rodeio, beleza. Minha opinião. É lindo lá. Eu não ligo. Também não vejo graça nenhuma. Não patrocinaria um rodeio. Não acho legal. Mas eu acho que o ativista ele devia estar muito mais preocupado com o cachorro que está aqui na rua, né? Exatamente. Em São Paulo tem muito cachorro na rua, principalmente na periferia. São 2 milhões de cachorros. Eu acho que é muito mais urgente. Nossos cachorrinhos. E esse é que é o negócio. A gente não está indo na urgência, né? O que é urgente, o que não é. Então, tá se discutindo muita... O tema da moda, do momento. O tema do momento. O tema do momento é esse. Tem muito mais animais sendo maltratados, animais domésticos, gatos, cachorros, carroceiros, sim, né? Sim. E até propus, na época, para os ativistas, falei: vamos fazer um acordo junto com o pessoal dos rodeios, né? Pra gente repassar uma parte do que é arrecadado em ração, em castração dos animais. A gente poderia estar trabalhando em conjunto. Agora, ficar perturbando um esporte que não causa nenhum tipo de maus tratos. É que cansei de convidar eles para ir junto lá no break. Eu não queria ser um boi. Pô, na vaquejada... Vai pra bate em 2 anos, Emílio. Não. Que vai ser é que ele tem um bom argumento. A vaquejada é utilizado... Não é vaca, na verdade é boi que é utilizado. Ele é utilizado uma vez na vida. Por quê, né? Porque se ele for uma segunda ou uma terceira, ele já sabe que ele vai cair. Então facilita a vida do cavaleiro para derrubar. Então é feita uma cama de 50 centímetros com pó de serra, tem protetor de cauda. Então todos esses esportes, eles são acompanhados com veterinários. Não Isso é novo ou sempre teve? Eu não sabia dessas proteções. É questão de 10 anos para cá. Antigamente tinha alguns problemas, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia é tudo controlado. Podia fazer com touro mecânico, pô. Também. Touro mecânico. Não mata nenhum. Mas melhor, cansei de ver peões saindo de maca das arenas, mas nunca vi um touro, viu? Não tem um touro que sai machucado da Tourada, o senhor aprecia? Não pode ser tourada não. Tourada não. Tourada porque você realmente maltrata e você vai matar o animal, né? Isso não. Quer fazer uma pergunta pro capitão aqui, Emílio, se me permite? Pois não, meu querido... Olavo. O Olavo de Carvalho agora disse que a música de Lennon e McCartney não é... Era tudo ruim. Isso eles eram analfabetos. Era tudo ruim, porra. É sério isso? Eu prefiro Beethoven, porra. Esses caras são tudo amador. Cigarro não faz mal também. Cigarro. Tanto é que agora eu tô com o cachimbo, tá certo? E a terra é plana também. Professor, Não, uma isso eu não salva de falei, palmas. isso é narrativa. Você cai na narrativa da imprensa porque você não conhece a imprensa, tá certo? Então você tem que me estudar pra conhecer a imprensa, tá certo? Ô, professor, como é que são os cursos? Olha, os E o cursos Lobão? Os cursos são maravilhosos. Lobão me deu uma voadora pelas costas, né? Lobostão. Lobostão tem uma galera também que eu sou traído constantemente, né? Então, pelo menos pela minha mulher, né? Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, capitão Augusto. Quando a gente vai poder ter nossa arma liberada para caçar urso, igual eu faço na Virgínia, porra. Aliás, o senhor Emílio Rita está convidado para ficar na minha casa e a gente caçar uns 3 ou 4 ursos. Vamos caçar. Nem eu faço lá na Virgínia. Vamos caçar urso. Cambada de fascista. Olavo é o nosso guru da direita, né? Apesar que tem hora que extrapola um pouquinho. Charlatão de marca maior. Eu também Você gosta trabalho. do Olavo? Não gosto muito, não. né? Alguns posicionamentos deles mais ponderados, eu até acho bastante Deve ter lido interessante. Eu leio vários livros, livros, livros dele e tudo mais. Eu sou um seguidor, mas eu acho que tem hora que extrapola, né? Eu sou de direita, mas sou, digamos, uma direita racional. Ora, se não fosse por Não é Deus, o senhor não estava extrema. sentado aí, porra. Extremista, não. Eu sou amigo pessoal, né? Tenho um orgulho de ser amigo do Bolsonaro, apoiei o Bolsonaro, continuo Tamo apoiando. junto aí, capitão. Soldado até a última hora, mas costumo falar, né? Longe de ser devoto, né? De São Bolsonaro. Então, as críticas eu faço também, como faço pro pessoal lá, óbvio que a gente faz uma crítica mais reservada, mas não de seguir cegamente, né? Sem raciocinar, sem pensar em hipótese alguma. Então, o Olavo, né, tem uns bons posicionamentos, né? Que alinha com a gente que é da direita,
mas extrapola, então não concordo, digamos, com a maioria da obra. Eu tenho uma pergunta. Falando de... Moro? Brevemente, perguntar aqui pro meu relator. Esse Moro é bom. Você acha que... Esse Moro Você acha que... Eu preciso de um... Moro, você acha que Não. os caras estão te fritando ou não? Essa é exatamente a minha pergunta. Você acabou de me fritar ao perguntar antes de mim. Mas, com todo respeito, gostaria de saber qual é a minha situação de fato. Lá em Brasília, a minha relação com o presidente Bolsonaro. De fato, algum ruído importante que nós deveríamos nos preocupar ou é algo só... Ou é só falatório da imprensa? Rapaz, até o pecado com o Moro. Mas não há nenhum tipo de ruído, não. Não é pecado, é igual. É igual. Pecado é o que ele está fazendo. Não é pecado. Pecado é o que ele está fazendo. É muito bom mesmo. Mas assim, eu acho que o ministro Sérgio Moro, ele se propôs a abrir mão da sua carreira para ser ministro da Justiça, um projeto muito maior. Então, todo mundo sabe, e não é possível que ele não saiba, que é impossível você ter consenso com tudo que acontece, ainda mais no campo jurídico. Sim. E sabe também que quando houver divergências, vai prevalecer a palavra do presidente. Sabe, essa própria questão da troca do diretor da Polícia Federal não vai ser um cargo de talvez terceiro, quarto escalão, não sei direito na hierarquia, que vai atrapalhar esse relacionamento e o objetivo do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro hoje a personalidade, segundo as pesquisas, né, mais popular do Brasil. E olha que não é fácil bater o presidente Bolsonaro pela popularidade que tem. Falacioso. Então, extremamente popular. O ministro que é mais conhecido e mais bem aceito, segundo também as pesquisas, né? Uma pessoa extremamente humilde, tranquila, serena. Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar o tempo inteiro, né, conversando, até porque sou relator do pacote dele, ou por WhatsApp, ou pessoalmente. Na quarta-feira estarei lá de novo para estar falando sobre o relatório final, mas não há nenhum tipo de ruído, não. Continua fortalecido. Você viu meu semblante agora na passeata do dia 7, do dia da independência, que o presidente Bolsonaro acabou de me dar uma gravata e me levou. Parecia que eu estava sendo forçado a estar do lado dele. Estava feliz da vida, estava acompanhando, era um dia de comemoração. O meu semblante mostrou isso, não é verdade? O ministro Sérgio Moro, ele é uma pessoa que não é muito de holofote, não é muito de Pera lá um pouquinho. Esse aí não é afeto a holofote? Você vai mandar uma aberração dessa pra cima de mim? Pera lá um pouquinho. Isso aí Pera lá. Hollywoodiano. Um juiz hollywoodiano, policialesco. Parece que vem direto do CSI. Pera lá um pouquinho. Não é mais pra cima de mim. Ciro e Moro. Isso é uma selvageria que estão fazendo. E é o seguinte... Eu vou receber a turma de vocês a bala. A bala. Você fica com o olho aberto aí, rapaz. E o senhor, vai dizer que Sérgio Moro não é afeto à espetacularização do processo jurídico? Isso aí é teratológico. Então, pera lá um pouquinho. Ô, deputado, quem tem interesse em fritar o Moro? A oposição. Em especial o pessoal do PT. Mas o próprio governo não tem. É vingativo, digamos. É direcionado. Mas os caras falam que o próprio Porque Bolso... se você pensar bem, o Moro, desde janeiro, desde que ele pisou lá, que falou, eu vou ser, já estão queimando o filme dele. É interesse de quem queimar o filme do Moro? Da oposição. Por isso que a oposição fica até pregando, colocando na imprensa. A oposição não tem muita oposição. Tem sim. Como é que não tem oposição? Vamos começar pelos jornais, né? Vários jornais aí que são oposição ao governo. Não, mas o jornal a gente tem que dar esse crédito pro jornalista, pra gente saber qual é a verdade. Porque senão nós vamos ficar loucos. Aí vão achar que o mundo inteiro conspira contra a gente. Se a gente não acreditar em alguma coisa... Ferrou, deputado. Então, não, entendo perfeitamente, mas alguns jornais, obviamente, são abertamente e declaradamente contra o governo Bolsonaro e fazem de tudo realmente para que essa relação do Bolsonaro com o Moro seja estremecida. É extrema imprensa. E isso aí, a oposição sabe, em especial o PT, né, que, digamos, uma eventual saída do ministro Sérgio Moro vai abalar as estruturas e a governabilidade, com certeza absoluta, pelo quilate do ministro Sérgio Moro. Mas não existe um fogo amigo ali entre o Moro e o Bolsonaro? Não tem. Pelo fato do Moro ser um cara que possa ofuscar o Bolsonaro eleitoralmente? Posso falar que a intriga da oposição, até pelo contato que tenho com os dois. Essas questões que acabam sendo ventiladas,
não interfere na relação entre eles. É óbvio que discordâncias, divergências ocorreram e vão ocorrer até o término do mandato, com certeza absoluta. Emílio, mas por que ele fica mandando indireto o Bolsonaro? Fala, ele não me apoiou quando eu fui lá. Ele não falou nada que não tenha sido prerrogativa dele. Mas precisa? Você acha que isso daí é positivo quando ele fala? Não vai contra ele mesmo algumas vezes? Tirando quando os caras mudam o contexto. É o jeitão do Bolsonaro, sabe? Pra quem conhece ele mais próximo, né? Eu participei desde a primeira reunião quando nós começamos a trabalhar, que o Bolsonaro era motivo de chacota entre os parlamentares da sua candidatura, as pessoas não acreditavam. E desde o começo a gente, nas reuniões, sabia que é uma linha dele, sabe? É o jeito dele. Não tem como exigir perfeição de nenhum ser humano, né? E não é no presidente que vai se exigir. Mas ele está no caminho certo, sabe? Está no caminho certo. Eu apoio realmente o governo, discordo de vários pontos. O senhor é completamente maluco. O senhor é completamente maluco. O Vila que assina embaixo desse governo neofascista, que é um absurdo, um presidente que quebra o decoro. A cada palavra que fala, ele quebra o decoro. Isso é um absurdo, isso. Claro que é um absurdo. Eu não acredito até hoje que um governo desse... Eu não acredito até hoje que um governo desse é eleito e tal. Solta factoides, é uma coisa terrível. E o Sérgio Moro se vendeu pra essa agenda antifascista, na qual o senhor pertence e tal. Então eu não tô aguentando o senhor aqui no estúdio, daqui a pouco eu vou até sair, tá? Eu queria que o senhor, mas antes de sair, eu queria falar uma coisa. Claro, eu queria falar uma coisa, perguntar uma coisa pro senhor, olhando nos seus olhos, como eu sempre faço com meus convidados e tal. Agora me acalmo. Isso é calmo. Tô calmo. Só de lembrar desse... Não vem com essa você também. Você é terrível, você é o mal do Brasil. Você é péssimo, você é péssimo. Forte abraço, Vila. Eu queria saber sobre a questão do pacote anticrime e tal. O negócio é o seguinte, eu quero saber a sua resposta pujante e acachapante, como sempre. Eu quero saber quem é que vai barrar isso aí, quem é contra isso aí, desse conchavo que vocês fizeram desse governo neofascista tal. Não entendi a pergunta também, não. Não haverá muito problema para aprovação desse pacote, com certeza. Mas o Vila está sumido, está fazendo até nominalmente? Nominalmente? O Vila tá triste. Quem é que vai botar o dedinho ali falando que é a favor disso aqui? A gente espera que seja nominal. Vou convidar o Vila para tomar um café aqui no Constantino. Estamos com saudade do gelado. A gente vai na Vila Belmiro assistir o jogo do professor Vila. Você acha que o Maia vai querer deixar nominal ou não a gente vai pedir, porque é um projeto que seja relevante e importante, tem que ser nominal. É a questão sine qua non, tem que ser. As pessoas que assumam ser contrário ou ser favorável. O que não pode é ser aprovado um pacote dessa relevância de uma forma anônima. Não. Nós vamos estar utilizando também o regimento, que é completamente ultrapassado, arcaico. Né? Quando eu estava como candidato competindo com o Rodrigo, minha primeira proposta era montar um grupo para estudar esse regimento interno da Câmara, que faz com que a coisa realmente acabe não funcionando. Mas mesmo assim a gente tem instrumentos também para a gente conseguir fazer com que seja nominal, em especial os pontos mais importantes. É isso que nós vamos estar trabalhando. Deputado, pera só um segundo. O que vai mudar? O que vai mudar e o que vai ser aprovado? Você sabe. Dá aqui para nós ninguém tá entendendo resumão, direito. vai. Porque o papo, você senta, se o Bolsonaro... Isso que o Bolsonaro fica também... Porque o Bolsonaro acha que tá lá no Super Pop, que ele fala que não é feio. É lógico que é normal, não é normal. Não, então, mas peraí. Super Pop. Tá virando pé no saco. Peraí, presidente. Tá falando demais. A discussão, ela tá indo pra esse lado. Se a mulher é feia, se o Macron tá bravo. O Macron nem sabe onde é o Brasil. Isso aí eu não acredito também nessa história, mas fica só esse papo. Eu quero saber o que vai mudar nessa área. O que realmente você acha que vai mudar pra nós normais? Bom, pro cara que tá aqui, pro cara que tá em Bauru, pra turma lá que tá em Curitiba, o pânico tá no Brasil inteiro. O que vai mudar pra nós? Bom, essa questão do endurecimento da legislação penal vai realmente estar melhorando a questão da segurança pública, com certeza, no país. É essa a nossa aposta. Porque você está modernizando a legislação, como a questão do banco balístico, o banco genético, que é inacreditável ainda como tem resistência, vai ser votado amanhã. O banco genético, e tem deputado que é contrário ao banco genético. Explica rapidamente. Nós temos já uma lei que fala da questão desse banco genético, mas só tem 30 mil pessoas cadastradas lá. Nos Estados Unidos tem 15 milhões de pessoas. Nossa. Porque aqui no país, ele espera o trânsito julgado, ou seja, enfindar todo o processo para poder depois coletar o banco genético, o que na verdade é um cotonete na mucosa bucal que você coloca lá. Se você
num local de crime tiver um pelo, um sangue, um sêmen, você coloca para cruzar os dados e você identifica. Aqui o cara tem que esperar lá no trânsito Supremo. julgado. Então nós estamos colocando que a partir do momento que ele ingressar no sistema prisional, já é coletado o material genético. Justamente para evitar e para você ajudar na elucidação de crime, que é muito baixa no país. E nós temos deputados lá que são contrários a isso, né? Com justificativas fantasiosas de achar que esse banco genético pode vazar para planos de saúde, que vai fazer um estudo para ver se a pessoa vai ter alguma doença futura, para encarecer o plano de saúde ou não aceitar, sabe? Coisas absurdas. Nós estamos falando só realmente da questão genética. Outros falam que, os que são contra, né? Que não pode fazer prova contra si mesmo, mas é questão da digital, que a gente vai fazer nossa identidade sem ter cometido nenhum tipo de crime, vai lá e coloca a nossa digital, que também é utilizado em locais de crime. Sim. Então, a questão desse banco genético, para nós, é importantíssimo, para que a gente possa ajudar na elucidação de crime, de estupro, de qualquer tipo de crime. Já entendemos. O que mais? Tem a questão do banco balístico também, né? Cada projétil, ele tem uma marca própria, única, é uma digital da arma. Então, a gente quer que toda arma que seja comercializada, óbvio que as ilícitas nós vamos estar aprendendo, as armas comercializadas, ela, antes de ser vendida, ela passe por esse teste balístico, né? Que na verdade é você efetuar um disparo no banco de gel, você tira aquele projeto e você já identifica aquela arma e aquele projeto. Se um homicídio lá na frente, você coletar um projétil do corpo da pessoa, você tem como comparar para saber de qual arma que saiu aquilo lá. Então são coisas simples como isso. A questão do agente filtrado, a questão de resistir das milícias, que a gente precisa considerar as milícias sim como facções criminosas, tem que endurecer essa questão da legislação penal. A questão de restringir esses embargos infringentes, que são na verdade protelatórios, né, que faz com que as pessoas vão entrando no recurso e nunca acabe. Essa é a segunda instância. Segunda instância vai em cana. Segunda instância vai ficando, mas fora a segunda instância nós temos também para abreviar e para restringir o uso desses embargos infringentes que a gente está utilizando. Tem a questão da prisão imediata do tribunal de júri. O tribunal de júri ele é soberano, sabe? Então não cabe nem recurso, o juiz não pode mudar o que o tribunal de júri decidiu. E na prática o que acontece? A pessoa é condenada pelo tribunal de júri e aquele condenado ele sai pela porta da frente do fórum junto com as pessoas, pega o mesmo ônibus, metrô, imagina se isso tem cabimento. Então a gente está pedindo a prisão imediata, foi condenado ao tribunal do júri, ele já vai direto preso. Depois vai recorrer para ver se vai responder em liberdade, se vai ter algum tipo de benefício ou não. Mas no tribunal de júri você precisa evitar que esse condenado saia junto com quem condenou pela porta da frente. Imagina o temor das pessoas. Nós conseguimos aprovar o aumento da pena para 40, pena máxima, né, que era de 30 anos para 40 anos, mesmo porque era um absurdo, o máximo de 30 anos. Quando foi estabelecido isso, foi em 1940. E esses benefícios de quem está em cana, das saidinhas, da pena, saídas temporárias, nós estamos restringindo também. Nós estamos pedindo essa restrição, a questão de crimes hediondos, para que ele cumpra no mínimo 2/3 da pena antes de começar a ter qualquer benefício. Então, isso aí é dentro da lei de execuções penais. Então, tem vários projetos. Isso vai passar? Vai passar. No plenário passa. No plenário passa. Porque eu acho que a galera tá pedindo isso, né? Tá pedindo. Audiência de custódia é um absurdo. Famigerada audiência. Famigerada é audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Troca em miúdos. Bem rápido. Custódia, a pessoa, o policial pega uma pessoa presa, né? Imediatamente ele tem que levar na presença de um juiz para decidir o que vai ser feito. Só que o que está acontecendo na prática, na audiência de custódia, é que o juiz acaba perguntando, o Ministério Público acaba perguntando se os presos foram bem tratados pela polícia. Vou dar um exemplo prático, Emílio. Agora, na semana passada, nós tivemos a infelicidade de ter uma policial nossa que foi assassinada. E os caras foram presos, o cara foi preso ali em flagrante delito. Foi levado na audiência de custódia, o Ministério, o defensor público pediu a liberação dele sem sequer pedir até mesmo fiança, qualquer tipo de coisa assim, sabe? Tinha matado uma policial, atropelou e matou com o carro roubado e tudo mais. E na audiência de custódia, o defensor público solicitando a liberação desta policial na audiência de custódia. São coisas absurdas, essas aberrações que precisam terminar. Acaba sendo audiência de custódia relacionada e vinculada à questão da impunidade. Ô deputado, então para entender a sua cabeça, o que você está falando. Você acha que essa Constituição, porque tudo está baseado na Constituição, que é a nossa carta, a regra do jogo. Você acha que a nossa Constituição, como ela foi feita na época dos milico, que foi de 64
até o Sarnica, que foi a eleição direta e tal. Foi naquela época que era o nosso querido povo brasileiro, como caiu do helicóptero. Lembra Ulisses. do Ulisses? Ulisses. O velho Ulisses. Como a gente teve aquele período que polícia chegava arregaçando. A rota. Você sabe, a rota. A rota na rua. A rota na rua. Polícia na rua e bandido na cadeia. Peraí, calma, para entender o deputado. Aquilo lá, a polícia era dura, era uma polícia complicada. Se cagava de medo, tinha música, tal, não sei o quê. Você acha que ali amoleceu pensando na parte política, nos presos políticos? No momento do Brasil, se fez uma Constituição que achando... E aí a criminalidade aumentou, não só no Brasil, no mundo inteiro. Garantista. E virou isso, garantiu esses direitos hoje em dia para... que eles estão se usando dessa coisa antiga para narcotraficante, para bandido mesmo, para grupos organizados. Nós tivemos azar dobrado, né? Então Essa tem que questão mudar, né? da Constituição que foi extremamente benevolente no começo, e depois nós tivemos regimes de esquerda governando o país. Então, o pessoal da esquerda, eles costumam vitimizar o marginal. Eles consideram que a pessoa é marginal não porque ela quer, mas porque o Estado falhou, não deu oportunidade, não deu condições para ela ser um cidadão de bem. Nós, digamos da direita, a gente tem uma preocupação com a família, com o cidadão de bem. Então a gente não aceita essa balela, essa justificativa de aquela pessoa é homicida, estuprador, é traficante, é pertencente a facções criminosas por uma falha do Estado. Isso é por vontade própria dele. Nós não podemos vincular a pobreza com a criminalidade. O cara é pobre, mas tem pobreza também. Tem, mas tem isso. A grande maioria dos pobres são decentes, estão indo trabalhar. Então, mas peraí. Vamos pensar também, vamos pensar logicamente. Por exemplo, o negócio do livro lá. Que hoje ontem assisti o Fantástico, ficou meia hora falando do livro do Crivella. O Crivella falou o quê? O Crivella jogou pro eleitorado dele. Porque ele falou, não, esse livro aqui eu não vou... por causa da criança, pra família, pra criança, do adolescente e tal. Balela dele. Como balela? Porque hoje em dia o moleque entra na internet, ele vê o que ele quiser, a hora que ele quiser. Não tem, é balela, é jogar pro eleitor. Porque o livro era lacrado, era fechado. Então, mas jogar pro eleitor. É isso que eu digo. Nem lá, nem cá, né? Sim, mas nessa questão do a lei é nem lá, nem marginal, cá. Né? É essa questão da esquerda de vitimizar o marginal. Então, nós, a direita, a gente tem uma preocupação realmente com o cidadão de bem. E o preso, a gente tem até no nosso regime militar, o nosso código de ética, né? O regime disciplinar militar. E para que serve a punição? A punição serve para castigar, para mostrar que você não deve fazer de novo, e serve também de exemplo para os demais. E no país não existe hoje uma sensação de impunidade. O que existe, Emílio, é impunidade. É impunidade. Sabe, uma pessoa que mata uma outra pessoa, ela vai ficar no máximo 3, 4 anos no regime fechado, que é o que conta. Porque depois é uma balela achar que nós vamos... Tem gente para controlar, para saber se ele está frequentando local compatível, se ele está se recolhendo às 10 horas da noite em casa, se não está saindo no final de semana, isso é balela. Não tem como controlar. Só 8% mas a lei são apurados não é branda de certa forma. Só 8% são esclarecidos, né? Esclarecidos, isso numa forma generosa, né? Isso. Em alguns estados é 2% no máximo do esclarecimento dos crimes. Então, para nós, a gente tem uma preocupação muito grande realmente de fazer com que o policial, o marginal sinta o peso da mão da justiça. O marginal é tudo menos bobo. Quando ele pensa com peso, quer ver o tráfico de entorpecente, Emílio? Nós aprovamos lá a hediondez do crime por tráfico de entorpecente. Quando você considera hediondo, ele deveria iniciar o regime fechado, 15 anos de prisão. Aí o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, porque a Constituição fala que ele é suscetível de graça, mesmo o traficante. Então, se um cara que é pego trazendo uma tonelada de pasta de cocaína do Paraguai para cá, ele vai ficar no máximo 2 anos preso. No máximo. Pô, vale a pena, hein? Não, se bobear, se você o Viagra Paraguai lá, a punição é maior do que a própria cocaína. E se achar no meu avião, como é que tá a história daquele meliante lá? No avião dele, não. Foi da assessoria, foi preso. Foi no avião. Foi no avião da FAO. Da minha comitiva. Não, mas no avião dele, não. Olha só, Emílio, eu tenho a pergunta aqui agora. Eu preciso fazer um break. Daqui a pouco eu faço. Rapidinho. É um absurdo isso aí, né? Pra você ver o tamanho. Pra você ver o tamanho que é as suas organizações, né? Porque, porra, no avião do presidente, o cara tá levando pó. Levando um pó lá pra... É uma tranquilidade do cara. Mas, Emílio, desvios, toda instituição está sujeita. A questão é como que aquela instituição vai tratar aquele desvio. Então, a partir do momento que identificaram esse cara, o próprio Bolsonaro falou, gostaria que tivesse sido na Indonésia, porque a Indonésia é lá pena de morte. Aliás, sou curioso para ver se algum brasileiro voltou a levar cocaína lá na prancha depois do Leia Nevando em Bali, vale a pena. Então, a punição... Meu garoto embaixador adora jogar... E continua preso e pode ter certeza absoluta que não vai ter nenhum tipo de benevolência por parte do governo. Mas agora desvios... Então, mas isso aí é o legal do Moro,
desse negócio do mundo, não sei se vai passar ou não, era ir na grana dos caras. Porque você foi na. O único jeito é ir na grana. Tá aqui. Tá aí, mas vai passar? Não vai passar. Não vai passar. No grupo de trabalho, não. Por quê? Não vai passar. A gente quer que, logo após a condenação em segunda instância, já haja o bloqueio completo dos bens e tudo mais. Pra você ter uma ideia, o traficante tem aquele patrimônio milionário. Ele está respondendo o processo. Se ele morrer naquele período, extingue-se o processo. Sim. E a família fica com o bem. E para você conseguir tirar o bem da família, que é ilícito... Já é outra treta. É outra treta, mas muito mais maior. complicado, você não consegue tirar. Então a gente está pedindo aqui realmente que após a condenação em segunda instância, a gente já bloqueie e já retire todos os bens Isso dos não traficantes. vai passar. No grupo de trabalho não, mas no plenário vai. Mas não vai passar porque o político olha, ele acha que ele também vai se incluir ali. Aí ele fala, não, eu vou me... Jogo rápido. É complicado, viu, deputado? Fazer um É questão da organização criminosa, do pessoal achar que pode ter seus bens bloqueados, porque na parte política foi considerado pertencente a alguma organização criminosa. Mas essas coisas a gente vai estar desmistificando, mas isso aqui passa no plenário. É complicado. Eu vou fazer um pequeno break agora. Vejam vocês, queridos ouvintes, que a vida não é fácil de um deputado também, não. Estamos aqui com o nosso querido deputado, está aqui dando uma destrinchada. Espero que vocês estão entendendo a lei ou não? Sim. Mais ou menos. Claro, já li ela 3 vezes já, fica tranquilo. Você leu, professor? Eu leio tudo antes Tá de triste, falar. professor? Não tô triste. Eu acordo 4 horas da manhã e já faço o dever todo de casa, não tem problema nenhum. Olha só, Muito bem. Emílio, você pode fazer a pergunta depois aqui. depois você Major vai fazer. Olímpio, Major Olímpio. tá sendo... Major Olímpio. Muito bem. cara buscou Capitão Moção. Tô contando a minha pergunta. Nós estamos aqui com o Capitão Augusto, deputado federal. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, sou muito atrasado, o papo foi muito bom, mas o nosso querido Major tem uma pergunta para fazer. Por favor, seja breve, meu querido. Finalmente fazer a pergunta aqui agora, né? Depois de tanto tempo esperando, né? Olha só, eu quero te perguntar o seguinte: em relação ao salário dos nossos valorosos policiais que estão sucateados, desprestigiados por esse entreguista aí que se tornou governador do nosso estado. Eu quero saber como é que nós vamos resolver essa situação, porque, olha só, governadores, não querem medalha não, eles querem salário para botar comida na mesa, tô avisando, hein? Major Olímpio, grande combatente. Em relação a 2022, que já tá aqui logo na nossa frente, eu quero saber... Vai lá, senão acaba o tempo. Vai rolar a reeleição do nosso capitão, do nosso presidente em 22 ou nós estamos lascados? Bom, a questão salarial, primeiramente, né, a gente tá com uma esperança, até porque a esperança é a última que morre, do governador finalmente reconhecer o trabalho dos policiais de São Paulo, que hoje nós somos o 24º pior salário do país, isso que é no estado mais rico do país. Então, há 20 anos, nosso salário vem sendo, digamos, defasado. E há uma expectativa muito boa do governador. Você não conhece a Jovem Pan. Há um compromisso. Você conhecer a Jovem Pan. Corporação precisa conhecer a Jovem Pan. Para nós passa uma semana aqui. E, na verdade, vocês choram. Você vê aqueles militares chorando. Para de reclamar lá, Silvério, daqui. Mas a gente está nessa expectativa e aguardamos realmente. E estou acreditando que ele vá dar esse prometido reajuste salarial, que ele já se comprometeu. A única questão agora, né, que ele tem falado de valorizar somente o pessoal da ativa, mas nós não podemos desconsiderar quem deu 30 anos, 35 anos de trabalho com os aposentados. Então, esse que vai ser o trabalho nosso, para que ele reconheça e dê o mesmo tratamento do pessoal da ativa e dos aposentados. Marina Manteigas tem uma última pergunta, que é bombástica. Eleição. Peraí. A última pergunta. No dia 14 de maio, você escreveu no seu Twitter um recado para Joyce, para o Onyx, para o Santo Cruz, Valdir e Vitor, né? E você falou que existem momentos em que as pessoas têm que ter humildade e reconhecer que não está cumprido sua função. Não ter apego a cargos, deixar a vaidade de lado e pensar no projeto maior. O governo tem que dar certo. O bem do Brasil. Qual foi o por que você escreveu isso para essas pessoas? Como eu disse, né? Eu, até por ser aliado do Bolsonaro, eu faço as minhas críticas. Eu não me curvo, né, a não criticar o que eu estou vendo está errado. E o relacionamento do governo com o legislativo é muito ruim, estava muito ruim. Melhorou um pouco, mas estava muito ruim. Eu estava como vice-líder do governo, Emílio, que o Bolsonaro tinha me convidado. Em 3 meses eu entreguei o cargo. Falei, não dá, não tem condições.
porque tinham 5 lá da equipe, não criticando as pessoas, mas a forma como foi montada, tinha tudo para dar errado mesmo. Então, eram 5 pessoas lá, então eu estava fazendo as críticas e pedindo realmente que o pessoal tivesse um pouquinho mais de humildade, pensasse mais no governo. Pato Novo. Major Vitor Hugo. O tal da história do Pato Novo. O Major veio aqui e falou: Pato Novo não mergulha fundo. Ele já quer. É coisa nossa do interior lá. É isso aí mesmo. Ele é malandro porque não. E a reeleição, capitão? Muito obrigado por você ter vindo. O capitão aqui esteve, o Capitão Augusto, aqui na programação da Jovem Pan do PL. O Instagram dele é Capitão Augusto, _deputado federal. Você deu aqui uma explicada legal aqui no pacote anticrime. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Emílio. Eu que agradeço a toda a equipe aqui. Eu falo que eu sou um acompanhador, um fã de vocês desde 1994. Vocês começaram em 93, comecei em 94. Tá falando pro Emílio que não tinha a Jovem Pan lá na nossa cidade. Então a gente entrava num site e baixava MP3 e ouvia. Não tinha podcast ainda, né? Agora tem a facilidade de podcast, é mais fácil para ouvir. Mas então acompanho vocês e sou um grande fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Valeu, garoto. Muito obrigado, deputado. Boa sorte lá. Valeu, então.